Então vamos retomar. Sempre que vocês quiserem fazer perguntas, interromper, fica à vontade, tá bom? Ok? Gente, vocês têm que falar, porque senão vai ficar um monólogo aqui, né, interminável. Né? A responsabilidade é de vocês, pô. Vocês são só 3. Né? Eu proibi vocês de morrerem e de ganhar na Mega Sena, porque senão vocês vão sumir do curso. Senão a gente vai ficar sem aluno. Então, a disciplina tem vários objetivos, né? Identificar as diversas associações, né, em turismo e desvio. A gente vai identificar isso com esses 5 temas que a gente escolheu, mas a gente pode discutir também como exemplos, né, o turismo LGBT, por exemplo, né, que é considerado um desvio, um crime em vários países, né, e é muito recente no Brasil. Né, há no Brasil uma resistência à parada gay, né? Então, por exemplo, em São Paulo, né, o movimento, a parada gay, por exemplo, é símbolo, né? Tem vários significados, né? De festa, de luta por cidadania, reconhecimento. Há uma adesão de celebridades, né? De cantores, cantoras, de pessoas sérias, pessoas famosas, pessoas que têm muita visibilidade social e cultural, né? Mas ao mesmo tempo há muita resistência à parada gay, né, que a gente pode discutir. Né? O que vem no dia seguinte da parada gay, vocês sabem? Em São Paulo? Tem a parada gay no sábado, aí no domingo tem o quê? A Marcha para Jesus. Então, a Marcha para Jesus acontece no dia seguinte à parada gay. É coincidência? Hein, gente? Vocês acham que é coincidência? Hein, gente? Não, não é. Né? Porque esses movimentos são movimentos que atraem e reúnem milhares de pessoas. Então tem que ter toda uma logística da prefeitura no trânsito. Né? Você tem que parar várias avenidas, várias ruas. Você tem que ter SAMU, que algumas pessoas podem precisar de atendimento médico. Você tem que ter bombeiro, você tem que ter polícia, guarda municipal. Você tem que ter banheiro químico. Né? Então é uma logística gigante. Tem patrocínio, né? No caso da parada gay. Você tem várias empresas, né? Você tem um mercado que patrocina, né? Não sei qual empresa que patrocina, não sei se é a Ambev patrocina ou a Uber, mas aqui em Belo Horizonte também tem a parada gay, né? Então lá em São Paulo, os grupos religiosos, né, e grupos políticos também, grupos econômicos também se mobilizaram para fazer a parada gay imediatamente, fazer a marcha para Jesus, né? Imediatamente a parada gay. Né? Então isso é uma posição política, né, de enfrentamento. Olha, né, se há a manifestação desses grupos na cidade, né, LGBTQ, né, desses grupos, há também a manifestação política e cultural e música, né, dos grupos religiosos evangélicos. Né, então, confronto. E a prefeitura de São Paulo tem que apoiar os dois, né, porque é o poder público. Você tem que apoiar o movimento cultural, por cidadania, quanto o movimento religioso. Então é muito interessante. E os dois atraem turistas, né? Assim, claro, cada guia atrai muito mais, né? Muito mais famoso, né? Tem o mundo inteiro e tal. A Marcha para Jesus atrai menos. Pode atrair também turistas, né? Vai ser interessante mesmo, se a mesma pessoa fosse nos 2 dias, né? Fosse na parada gay, eu visse a Anitta, Pablo dançar, tal, tirava um monte de foto aqueles caras tarados, tal, aqueles caras com corpo perfeito lá, e depois fosse na Marcha para Jesus. Seria um turista eclético, né? Seria um turista que não tem nenhum tipo de tabu, né? Seria interessante. Então, o turismo contemporâneo, né, é muito segmentado, porque ele é atravessado por esses conflitos sociais, ele é atravessado por valores, né, atravessado por manifestações culturais, manifestações políticas, né. Ele é um objeto privilegiado para a sociológica, né, porque você tem todo tipo de interação entre turistas e a população local, né, que é atravessado por valores religiosos, valores culturais, valores políticos, né. Então é um campo fértil, né, para estudar o Rio, né, e os conflitos sociais. Mudança social, né, no caso das drogas, por exemplo, esse é um exemplo de
mudança social, né? Que antes era considerado proibido, antes era proibido em vários estados americanos e agora está sendo, agora foi legalizado, foi regulamentado, né? Não significa que, dependendo da quantidade de droga, dependendo do perfil do usuário, continua crime. Mudou, né? É a mesma coisa álcool. Se uma criança ou adolescente comprar álcool, é crime, né? Que vende é crime para uma criança, né? E a quantidade também, dependendo da quantidade de consumo de maconha nesses estados norte-americanos, é regulada. Você não pode consumir e vender a quantidade que você quer, não, né? Então, né, é o que eu chamo de campo minado. Então, o turismo é um campo minado, né? Ele é atravessado por conflitos de diversas naturezas, né? A gente pode até pensar, por exemplo, numa mulher indo para a praia, por exemplo. Só que ela vai para a praia no Rio de Janeiro ou na Bahia e vai para a praia na Arábia Saudita, por exemplo. Né? Então, é um comportamento, não é? Ela vai com uma roupa, um biquíni discreto, né? Um biquíni, não vai fazer topless, não vai, né? Mas lá na Arábia Saudita é considerado um crime. É um crime e uma ofensa, né? A cultura, a religiosidade e os costumes do país. Então, uma turista brasileira, a Luísa, a Raquel e a Nara, que fizer isso na Arábia Saudita, é cadeia, não tem conversa, né? Então, o turismo é atravessado por esses valores, né? E isso coloca o desvio, o crime, uma fronteira muito, muito fina, né? Com o turismo, né? Então, o turista é um sujeito que pode assumir um comportamento um comportamento criminoso, mesmo sem saber. Isso aqui é interessante, né? Você vai para um lugar desse. Se eu for para um lugar desse beber álcool, num espaço público, numa praça, ou na rua, na praia, né? É crime também. Você não pode beber álcool em espaço. Nesses países muçulmanos, o álcool é proibido, vocês sabem, né? Você pode beber na sua casa. No ambiente privado você pode. Mas se você consumir cerveja. Oi, pode falar. Já que você estava falando do álcool, ex-professora minha, ela falou que quando ela estava na Irlanda, de viagem, Tava lá é onde? proibido você Ela tava onde? mostrar o álcool. Você tá sem áudio. Ela tava onde? Na Irlanda, Ah, na Irlanda. Ah, é? lá é proibido você mostrar assim, a garrafa do álcool. Você não pode mostrar. Ela falou que estava numa festa e ela não sabia disso, aí o policial parou em frente dela, falou que não podia, pegou a bebida que estava na garrafa e jogou no chão, a bebida. Porque lá é Entendi. proibido mostrar a garrafa, tem que cobrir ela para você poder. Ah, você tem que colocar num saco, é isso? É igual nos Estados Unidos, né? É isso? Tem que colocar numa Parecendo isso. tipo num espardo, sacos pardos, marrons, né? Eu lembro disso. Eu fui uma vez só nos Estados Unidos. Eu fui em Washington, num congresso lá. E aí, quando a gente foi beber também, tinha que esconder, colocar uma espécie de uma sacolinha de papel, né? E aí, as pessoas sabiam, todo mundo sabe que você está bebendo. Mas você não pode, por algum... Isso é uma coisa arbitrária, né? O legal do desvio e do crime, né? Tirando homicídio, por exemplo, né? Tirando homicídio, um estupro, né? Um crime sexual, um crime violento contra uma pessoa, né? Uma criança, uma mulher, uma pessoa adulta. Um homem, por exemplo. Tirando esses crimes que são muito, talvez sejam universais, né? A maior parte do que é considerado desvio, e até mesmo crime, é completamente arbitrário. E aí por isso que o turista se estrepa, não é isso? O turista não sabe que ele tem que esconder a garrafinha de Heineken que ele está lá no país, né? Ele não sabe disso. Ele pode cometer, ele pode estar passando essa linha, né, dessa fronteira entre o turismo desvio, o turismo crime, sem saber. É arbitrário também. Como você vai saber que você tem que esconder sua garrafa de bebida? Ou que você não pode, por exemplo, uma mulher não pode ir para a praia de biquíni ou de maiô, num país muçulmano, por exemplo. Talvez tenha um tema também que é interessante estudar, é o turismo, os turistas, né? Esses países são regimes autoritários. Então, por exemplo, os turistas que vão a Cuba, eu nunca fui a Cuba, então vontade de ir, todo mundo tem, né? Cuba é muito bonito, vive parece num cenário da década de 50, né? Todos os carros, vocês já viram, né? Toda
arquitetura, todos os automóveis, é tudo 50, tudo antigo, tudo decadente, mas é interessante. A música cubana é muito bonita, a culinária deve ser uma delícia. O fato é que os turistas lá têm acesso a uma moeda, por exemplo, que é diferente da moeda local. Os turistas lá, por exemplo, consomem internet. Por exemplo, a internet da população local em Cuba é controlada. WhatsApp, Facebook, Twitter, essas coisas, né? E para os turistas não. Né? Eu sei que na Coreia do Norte também existem duas internets. Uma internet para a população nativa, que deve ser péssima, né? Que é tudo controlado, WhatsApp, Facebook, para você não falar mal do governo, para você não reclamar. E a outra internet é liberada para os turistas. Então o turista, quando entra na Coreia do Norte, ele tem acesso à internet. Ele pode comentar, pode colocar foto, pode fazer selfie e tal. A população local não. É tudo controlado. Tudo. Na China também, né? Na China também, o Facebook, o Gmail também é controlado, né? Então é interessante também como que o turista, nesses lugares muito autoritários e com muito controle, com muita vigilância, o turista ele pode cometer um desvio também, sem saber, né? Sem saber ele pode ser preso, né? Ele pode emprestar o celular dele para alguém, ou trocar uma mensagem com um morador local, ou passar uma informação para um morador local, a senha, sei lá, né, da internet, e pode cometer um crime, né? Porque o turista nesses países ele está numa situação muito privilegiada, né? No caso da Coreia do Norte, por exemplo, e de Cuba, o acesso à internet é liberado. E a internet para esse país, né? Para esse país tem um regime político autoritário, a internet é um lugar de liberdade, né? Que você fala o que você quer, você vê foto do que você quer, você consome, você tem muita liberdade na internet. Então é um problema, né? Então, se vocês viajarem para a Coreia do Norte, cuidado, viu? Que vocês podem não voltar. Vocês podem ficar presas lá 15 anos, 20 anos, viu? Toma cuidado. Então, a sociologia do desvio, né, do turismo, designa e explica um conjunto muito heterogêneo de comportamentos e de fenômenos, né, que são transgressões. E esse conjunto muito heterogêneo, né, pode ser o assédio no carnaval aqui em Belo Horizonte, pode ser a parada gay na Rússia, ou pode ser a parada gay em São Paulo para os evangélicos, né, que vão ver a parada gay como uma ofensa, como algo que deveria ser criminalizado, né, ver tanto de cara sarado, bonito, gostoso, como uma ofensa à família, como uma ameaça à família, né, como associado com todo tipo de comportamento desviante, né, consumo de drogas. Então, mesmo dentro de, né, com um dia de diferença, você tem uma visão sobre a parada aí completamente diferente, né, e que uma visão que vê transgressão, vê desvio, né, vê até crime daquele comportamento, né, vai classificar aquele comportamento como obsceno, né, como agressivo, né, e etc. Né, do ponto de vista dos evangélicos, né. Então, conjunto de comportamentos e de fenômenos que a sociologia analisa, né, que está associado com o turismo, é muito amplo, é muito heterogêneo, muito desigual, né. Pode ser, por exemplo, que em relação, por exemplo, ao meio ambiente, por exemplo, vocês conseguem imaginar o turista, né, que vai visitar um ambiente muito frágil, né, um ambiente muito delicado e muito protegido do ponto de vista da lei, né? E ele pode assumir um comportamento criminoso lá, né? Por exemplo, em Bonito. Eu não conheço Bonito. Vocês já foram em Bonito? Também não. Ou Fernando de Noronha, vocês já foram? Também não. Aqui a gente não viaja, né? Aqui a gente só vai pro Espírito Santo, né? A gente é foda. Mas você tem vários ambientes que a legislação ambiental é muito rígida, muito draconiana. Então você pode sem querer né, deixar algum objeto ou destruir alguma planta, sei lá, né? E aí você pode estar cometendo um crime, porque o nível de regras, o nível de leis nesses ambientes, né, ambientes frágeis, né, ambientes muito complexos do ponto de vista da fauna, da flora, da água, né? Então o turista pode ser multado ou pode ser responsabilizado criminalmente, né? Então
Olha que interessante, né? Esse terceiro parágrafo resume a disciplina, né? Então, sociologia do desvio e turismo designa e explica um conjunto heterogêneo, muito vasto, né? Uma gama, um rol muito grande de comportamentos e situações que podem ser consideradas transgressões, né? Não, condutas não aprovadas, segundo normas e valores de grupos sociais diferentes. Então, no sábado, todo mundo acha lindo, interessante e uma manifestação da democracia, a parada gay. No domingo, as pessoas condenam. Então, dependendo da perspectiva do grupo social, que você compartilha os valores, né, que você faz parte, que você integra esse grupo social, o mesmo fenômeno pode ser considerado ter uma perspectiva conformista, né, de adesão às regras, às leis, e positivo, ou pode ser considerado um fenômeno, um comportamento desviante, né? Podendo suscitar uma gama variada de condenações e sanções. Né? Então, a sociologia do desvio e turismo é a conceitualização dessas associações entre os tipos de turismo, de turistas e de desvios, né? Situando essas associações no contexto social, cultural, político, econômico e legal, no plano das leis, né? Utilizando as teorias causais do desvio para explicar essas associações. Então, a partir da leitura que vocês fizeram, eu sei que foi uma primeira leitura, né, do Guides e do Boudon, né, qual que é a diferença? O texto ele traz essa diferença entre desvio e crime de forma clara, vocês lembram? Alguém lembra de ter visto nos textos qual que é a diferença entre desvio e crime? Ou qual que é a diferença que vocês acham que é, do ponto de vista intuitivo, né? A partir da percepção de vocês? Eu lembro de passar por essa parte, não sei, eu posso estar falando besteira. Eu acho que a diferença, nem sempre o desvio tem uma condenação, né? Isso. Acho que aí já tá uma diferença. Mas agora eu não tô lembrando mais. Eu li no começo da semana, eu já não... Mas essa diferença é importante, né? Vocês têm que rever, achar isso no texto e entender. E se não entender, trazer para discussão para a turma, né? Então, o desvio ele tem a ver com isso aqui, que está nesse último parágrafo aqui, ó, com contexto social, com contexto cultural ou político, né? O que é considerado desvio varia dos grupos sociais. Né? Então, um exemplo clássico é a parada gay. A parada gay é crime no Brasil? Não. Do ponto de vista da lei, não. É crime na Rússia. É crime na Arábia Saudita. Né? Então, as pessoas irem para a rua demandar direitos, mostrar o corpo nu, corpo sarado, né, e transformar isso numa festa, numa uma festa democrática, política. Né? Isso é crime. Né? A parada gay é crime na Rússia, é crime em vários países. Agora, aqui no Brasil, ela pode ser considerada um fenômeno turístico normal, aceitável, conformista, né? Ou ela pode ser condenada do ponto de vista moral. Aí ela vai ser, do ponto de vista da marcha, né, das pessoas que aderem, tem uma adesão aos valores da marcha para Jesus, eles condenam, eles entendem que que a parada gay é um desvio. Que o comportamento das pessoas é desviante. Aquela festa é desviante. Então, vou associar aquela festa com obscenidade, pornografia, vão falar de pedofilia, né? Vão falar que aquilo está associado com pedofilia, vão associar aquele comportamento desviante com vários crimes. Né? Você cola, né? Vai colar aquele comportamento que não é ilegal, que não é crime, mas vai colar em comportamentos que são classificados como crime. Consumo de droga, pornografia, obscenidade, pedofilia, violência. Fala assim, esse comportamento estimula a violência, estimula a pedofilia. Então, no Brasil, a parada gay e as manifestações associadas à parada gay vão ser considerados desviantes, dependendo do grupo social, do contexto desse grupo, da cultura, da religiosidade, do posicionamento político. Né? Então, por isso que esse último parágrafo é importante. Então, grande parte dos comportamentos não são criminalizados, né? Do ponto de vista, não é crime. Né? Você não vai chamar a polícia militar. Né? Você vai acionar a polícia militar, a polícia civil, o Ministério Público, o judiciário e o sistema prisional. Né? Você vai colocar toda essa estrutura em cima mas
a reação moral, ou seja, quando eu classifico o comportamento de um aluno, por exemplo, no IGC, ou de um professor, por exemplo, como desviante, né? Aquele professor ali tem um comportamento estranho, desviante. A reação moral é muito violenta também. Então isso aqui é interessante no desvio, né? O crime aciona a lei. O crime vai mobilizar PM, PC, Ministério Público, Judiciário e o sistema prisional. Mas o desvio também vai mobilizar a vergonha, o constrangimento. Né? Então, se um aluno, por exemplo, tiver uma atitude racista no IGC, ou na Fafiche, né, ou na universidade, primeiro que racismo, uma atitude racista é crime, né? Talvez não seja um bom exemplo, porque é crime. Mas antes de ser criminalizado, antes de acionar, de fazer um boletim de ocorrência na PM, a gente vai condenar essa pessoa, né? Do ponto de vista com o olhar, com a vergonha, com o constrangimento, com a acusação. Então, o desvio também mobiliza uma reação muito forte dos grupos sociais. Né? E essa reação pode causar, pode ter um impacto enorme na pessoa. Né? A pessoa pode, vamos imaginar que ela foi falsamente acusada. Né? Vamos imaginar uma situação em que a pessoa não foi racista, né? Ou não foi, ou não assediou. Vamos imaginar uma fake news. Então, a fake news contra um aluno, contra um professor, por exemplo, de assédio sexual, né? Contra uma aluna. Então isso tem impacto na pessoa. Mesmo que a pessoa não tenha cometido esse ato, o fato é que a reação social é violenta. Né? Ela vai ser segregada, as pessoas vão parar de falar com ela. Tá vendo como que o desvio mobiliza uma reação violenta? Essa pessoa pode entrar em depressão, né? Pode ter depressão, pode se sentir isolada, discriminada. Né? Então, o impacto da lei sobre o seu comportamento é muito forte. Né? Ter a polícia militar, ter o Estado te processando, né? É muito forte. Agora, a reação social das pessoas também é. Isso é que é interessante, no desvio. Né? Então, se acusar uma pessoa de consumir pornografia infantil, por exemplo, é um horror. Né? Imagina se isso é uma fake news, né? Se for uma acusação leviana, uma mentira, o impacto disso, né? Naquela pessoa, né? Então, o desvio e o crime mobilizam reações diferentes. O desvio vai mobilizar o nosso julgamento sobre aquela pessoa, a nossa né, a vergonha que a gente vai sentir, a gente vai discriminar aquela pessoa, né, porque a gente identificou que ela cometeu um desvio. E o crime não, o crime mobiliza o sistema de justiça criminal. Ele é muito mais pesado, né? Ok? E outra coisa também que é importante é que o desvio é muito mais arbitrário. O que é considerado desvio para Luísa pode ser considerado um comportamento normal para Nara. E pode ser considerado para mim também um comportamento normal. Então no IGC, por exemplo, a gente pode ter comportamento de alunos ou de professores que vão suscitar interpretações diferentes. O desvio está sujeito a interpretações e a posições culturais, e religiosas e políticas diferentes. Né? E o crime não. O crime cabe uma interpretação só. O crime é mais... a interpretação sobre o crime ela é mais rígida, não é isso? É um crime. Né? Você aciona o Estado. Ok? Então o turista ele está nessa fronteira. O turista está andando num campo que ele muitas vezes ele desconhece. Ele pode, né, pode ser considerado... Ele pode ser classificado como um desviante, pode assumir um comportamento desviante para um grupo, para outro não, ou ele pode cometer um crime sem saber, né? Pode ofender, por exemplo, né, uma manifestação religiosa, por exemplo. Você vai visitar um quilombo. Você sabe que aqui perto de Belo Horizonte tem um quilombo, não tem? Você sabe? Em Contagem. Lá recebe fluxo, lá recebe turistas. E aí o turista vai lá e pode ter um comportamento desrespeitoso, né, discriminatório com uma manifestação religiosa daquele grupo. Ou pode visitar, por exemplo, uma aldeia indígena. Sabe que em Minas tem muito turismo, né? Tem um fluxo turístico de visitação de índios, né, em aldeias, né? Também pode assumir um comportamento que ele não sabe, que é um comportamento desviante ou criminoso contra aquele grupo, que é um grupo muito diferente, né? Sempre que o turista visita
né, está interagindo, né, quando ele vai num território que é novo para ele, que é completamente novo, ele corre esse risco, né? Hein, Raquel? Tem alguma questão, Raquel? Alguma pergunta? Não, tá tranquilo. Se você quiser trazer algum exemplo para a gente discutir também, fica à vontade, ok? Tá bom. Lembra que vocês têm que participar, gente. Nós somos poucos, tá bom? A gente está segurando esse curso aqui, tá? Deixa eu passar aqui o slide. Então, o fenômeno turístico é coletivamente representado como tendo uma influência utópica sobre a sociedade, né? Exaltado como uma força para o bem, né? Ou seja, a representação hegemônica do turismo é reforçada através de imagens idílicas da vida plena, da glorificação de artefatos culturais, da beleza natural. É como se o turismo fosse só isso, né? Então, o discurso hegemônico sobre a experiência turística é um discurso que romantiza o turismo. Isso que é o ponto. Por isso que esses temas são pouco explorados, são pouco discutidos, são pouco estudados e pesquisados pela ciências sociais sobre o turismo, né, sobre esse período de suspensão das regras, de os laços sociais são mais frágeis. Né? Qualquer associação com consequências desviantes de mudanças sociais e ambientais rápidas associadas ao desenvolvimento do turismo são aparentemente deixadas de lado, por uma perspectiva do imaginário virtuoso, né, proclamado pela inocência do turismo. Então, os estudos sobre turismo normalmente estão preocupados em entender o desenvolvimento econômico gerado pelo turismo, estão preocupados em entender os pontos positivos que o turismo gera, né, causa, etc. Então, há todo esse campo, né, que associa o turismo ao desvio e ao crime, né, e essa complexidade, esse campo minado, na verdade ele é apagado, né, ele é invisível, né, não há interesse em entender esses conflitos, né, que fazem parte da experiência turística, né. Então, normalmente há uma romantização muito grande do turismo, né. O turismo permite a troca cultural, permite a interação entre pessoas diferentes, né? Como se não houvesse consequências, né, complexas e negativas, né, do fluxo turístico. Então, os ambientes turísticos, né, os territórios turísticos têm uma extensa associação com desvio, com transgressões, né, normativas e legais. Transgressões e desvios das normas sociais por turistas são objeto de uma revisão recente. Em uma história social dos feriados, nos lembram que as férias são um período de suspensão das regras cotidianas, né, para romper esses limites que as pessoas se submetem. Né. Os destinos turísticos muitas vezes intensificam os comportamentos desviantes ou criminogênicos, né, como o consumo de álcool, uso de drogas ilegais, agressão, assédio. Né. Exemplos do comportamento sexual desviante, agressivo nas férias, variam da busca pessoal, né, por um final de semana sujo, passando pelo sexo comercial, né, pelo mercado do turismo sexual, né, até a exploração da indústria do sexo. Resort, né, de turismo também atraem o crime organizado, né, oferecendo paraísos para suas atividades criminosas, como lavagem de dinheiro, por exemplo. Então tem vários estudos que mostram que esses grandes complexos turísticos, né, que tem na Bahia, que tem no Ceará, que tem no Nordeste, né, esses grandes resorts, são muitas vezes cadeias internacionais, né, de hotéis, né, são espanhóis, são de vários países do mundo, italianos, tem vários tipos de crime, como lavagem de dinheiro, né. E, finalmente, a vulnerabilidade dos turistas ao crime é explorada por criminosos, né? Então, o turista muitas vezes é objeto, é alvo, né, de crime contra o patrimônio, né? Então, a sociologia do desvio e turismo, né, está interessada em entender um rol, uma gama muito diversa e heterogênea de fenômenos que
estão nessa interseção entre turismo e desvio e turismo e crime, né? Então, crime contra o patrimônio dos turistas, por exemplo, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, e vários países do mundo, um campo de pesquisa muito comum são as delegacias especializadas só para atender turista. Então, no Rio, por exemplo, não sei se vocês sabem, não sei se vocês já viram, tem delegacia só para turista. Então, você vai lá pegar o formulário lá é em espanhol ou inglês, entendeu? Para a pessoa ler e fazer a declaração dela, tal. Então, essa é uma área que recebe muito investimento público, né? Para você aumentar a sensação, a percepção de segurança do turista, né? Então, a prevenção, né, e a redução de crimes contra os turistas, especialmente crime contra o patrimônio, né, celular, documento, passaporte, essas coisas, recebe muito investimento público, né? Porque, claro, o fluxo turístico gera desenvolvimento econômico no Rio, né, nas cidades que recebem muito turista, né, então tem um impacto econômico grande. Então, há toda uma campanha para alertar os turistas, né? Tome cuidado em determinados horários, tome cuidado da sua bolsa. Tem até delegacias especializadas, né, para atender esses turistas, né? Então, outro campo também que mostra essa interseção entre turismo, desvio, turismo e crime, é o uso, né, de drogas, seja legais ou seja drogas ilegais por turistas, né? Aí o exemplo clássico, né, o exemplo mais famoso é Amsterdã, né? Vocês já viram, né? Textos ou vídeos, algum material sobre Amsterdã. Vocês já viram, não já? Vocês sabem que Amsterdã é uma espécie de Sodoma e Gomorra, né? Lá você tem o mercado sexual, né? Você tem as vitrines, né? O mercado sexual legalizado. Você tem a legalização do consumo de algumas drogas, né? Lá você tem um museu da Heineken, né? Então lá é o paraíso na Terra, né? Sodoma e Gomorra, né? Tem álcool, droga, sexo. Então, Amsterdã é muito estudado como um caso complexo, né, de ter essa interseção, né, porque lembra que todos esses o consumo, né, de álcool e das drogas legalizadas tem a ver com a regulação, não é liberado. Você tem um comportamento que é criminalizado. Então, a quantidade de droga, o tipo de droga, a natureza da droga, o local que você consome é regulado, né? Então, você tem alguns tipos. Então, esse comportamento pode ser considerado legal em Amsterdã, mas também crime, né? Dependendo da natureza do tipo de droga, da quantidade da droga, do perfil do turista, né? Etc. Então, transgressões sexuais, por exemplo, entre turistas e a população local nativa, né? Então, por exemplo, pensar no carnaval daqui de Belo Horizonte. Lembra que o carnaval daqui de Belo Horizonte era pequenininho, vocês lembram? Quando era só bloquinho de bairro, né? Quando não tinha... E aí, em 2020, Belo Horizonte recebeu 4 milhões de turistas. Vocês sabem disso, né? Vocês lembram, né? Vocês lembram de 2020? Antes da pandemia? Quando a gente saía, quando a gente encontrava as pessoas, você dava um abraço da pessoa, era tudo normal. Hoje a pessoa vai te abraçar, você fala assim, não, você usa máscara, né? Você põe máscara, põe sabe aquele capacete? Você põe máscara, põe capacete e fala assim, não, sem abraço. O máximo que você faz é fazer assim, ó, dar um cumprimento, né? Então em 2020, no último carnaval em BH, né, a gente teve um fluxo turístico imenso, né, de 4 milhões de turistas, né. Até várias cidades de Minas cancelaram o carnaval por causa de Belo Horizonte, vocês sabem, né. Várias cidades do interior de Minas não tiveram carnaval, não tiveram turistas, não tiveram fluxo turístico, tiveram perdas econômicas, né, por causa de BH, porque tá todo mundo vindo para BH, né. Então, é um ambiente que vai ter muita transgressão, vai ter muito comportamento considerado desviante e criminoso, né? Em relação, por exemplo, à sexualidade, né? Outro tema que é muito explorado... Oi, pode falar. A questão da imagem que é vendida, por exemplo, de um país, pode evidenciar, assim, aumentar esse desvio? Como assim? Explica melhor, fale mais sobre isso. Por exemplo, uma imagem que é vendida, não sei, do Rio de Janeiro, um local de muita favela, de muito crime.
Aí chega um turista aqui e acha que pode fazer qualquer coisa aqui, por exemplo, uma baderna, uma bagunça, porque o Brasil é isso, sabe? Eu me lembro muito, foi acho que na Olimpíada, Eu que lembro dos nadadores um nadador americanos, né? americano. Eu lembro disso, é. É. Aí eu acho que eles pensaram, é Rio de Janeiro, é Brasil, o Brasil já é conhecido por causa dessa coisa de criminalidade e tal, eu vou fazer qualquer coisa que isso aí vai ser considerado ou normal ou não vai acontecer nada comigo. Aí eu fico É, pensando que talvez a imagem pode evidenciar esse desvio ali de certa pode, coisa e claro. o turista fazer. A percepção dos turistas, muitas vezes, e aí isso aparece, por exemplo, no turismo sexual que é criminalizado, né? Por exemplo, um adolescente ou criança. Né? Então a ideia de que um país que sem lei, um país que o Estado não regulamenta, né, não pune o comportamento criminoso, pode dar essa impressão de que aqui o turista, né, o turista estrangeiro, né, ele pode sair impune. Né? Pode ter essa sensação de impunidade, sim, você tem razão. Né? E esse exemplo é um exemplo que foi muito conhecido, ficou muito famoso na época. Né? Eu não lembro o que aconteceu, se eles foram assaltados. Ó, eles perderam, acho que eles saíram, beberam muito na Lapa, né? Foram na Lapa, encheram, né? E aí perderam os documentos, passaporte, e aí a justificativa deles é que eles tinham sido assaltados, né? E aí a polícia foi perguntando, viu que a história era incoerente, não era uma história plausível, né? Aí eles foram, aí eles foram responsabilizados, né? Mas você tem razão, sim. Então, outro tema, né, que tem impacto enorme nos destinos turísticos, né, no fluxo turístico, é o terrorismo. Né? Então, essa área também é muito estudada. Os atentados que tiveram em Paris, né, tiveram em Bruxelas, em Madrid. Em Madrid foi no trem, vocês lembram? Em Madrid morreu muita gente, quase 200 pessoas. Né? Então, isso tem um impacto enorme no fluxo turístico. Né? E esse atentado terrorista tem motivos políticos, religiosos. Então, eles são bem complexos. Né? Aí vem o consumo, né, da pobreza turística, que é o turismo de realidade, que a gente vai estudar, né, que é o último tópico da disciplina, né, o turismo de favela, o turismo de realidade. Estudar qual que é o interesse do turista, né, o que o turista espera ver numa favela, né, ainda mais em um turista que é estrangeiro. A maior parte dos visitantes, né, dos turistas que consomem o turismo de realidade, são turistas estrangeiros. Então, você tem uma barreira aí do idioma, você tem uma barreira aí da cultura, você tem uma barreira aí, o que não falta é barreira, né? Então, são turistas brancos, né, da Europa, dos Estados Unidos, então você tem uma barreira étnica, né, cultural, religiosa, do idioma. Então, é interessante entender essa motivação dos turistas estrangeiros, né? O que eles buscam. Por que os turistas brasileiros não se interessam pela favela? Por que não tem visitante brasileiro, não tem turista, né? Brasileiro que faz o turismo de realidade, turismo de favela. Por que todos os turistas são estrangeiros, né? Então isso é interessante, explorar isso, analisar isso, né? Então tem muitos temas, né? Tem turismo de saúde, por exemplo, né? Aí você tem textos, né? Pesquisas sobre aborto, né? Às vezes as pessoas viajam para fazer aborto, eutanásia. Você sabe que tem alguns estados americanos que a pessoa vai para morrer, né? Vocês sabem disso, né? Alguns países também que legalizaram a eutanásia. Então, sabe aquela piada da última viagem? Você vai para lá, se hospeda num lugar, né, numa clínica e faz, né, interage com as pessoas, faz passeios e tal. E aí depois, no final da hospedagem, você recebe, né, um coquetel de drogas e morre. Né? Não, então tem isso. Né? Eu já até baixei uns textos sobre isso, mas eu nunca discuti isso com os alunos, né? Eu nunca preparei aula sobre isso. Mas tem turismo de saúde, aborto, eutanásia, transplante de órgãos, isso é uma coisa bem estranha também. Né? Então, outro problema, né, que está associado, que associa o turismo, né, com o crime, que é a depredação, né, do patrimônio público e privado. Né? Então, mais exemplos, né, dessa diversidade, dessa heterogeneidade, né, do estudo
do desvio e do crime e do turismo, né, pela sociologia, né? Então você tem a segregação socioespacial gerada pelo turismo, o exemplo que a Nara trouxe, né, de jogo, né? Como que o turismo de jogo, né? Como que milhares de turistas vão para Las Vegas, por exemplo, né? Para experimentar, para brincar, né? Para ter uma experiência na roleta, no blackjack, né? Eu nunca joguei, eu não tenho experiência, eu nunca fui em cassino, mas muita gente gosta, muita gente tem interesse, né? E aí vai também no Uruguai, tem cassino, na Argentina, e aqui é proibido, né? Aí tem turismo de caça também, né? Tem alguns lugares que durante um período do ano, né? Tem uma janela de caça de alguns animais, né? Que o Estado, né? O governo autoriza a caça de determinados animais, né? Aí tem esse tipo de turismo, né? Você vai lá e mata um bicho, então isso é altamente condenável, né? Reprovável por vários grupos sociais, né? Turismo e rodeio, tourada, vocês sabem que aqui em Santa Catarina tinha, eu esqueci o nome, é vaquejada, eu acho, que é uma espécie de uma tourada, vocês lembram disso? Que eles soltam um boi, é parecido com a tourada na Espanha e em Portugal, né? Que você solta o boi na rua, vocês já viram no YouTube? Não? Então digita assim, turismo na Espanha, turismo né? Então tem uma cidade na Espanha, eu esqueci o nome da cidade, que todo ano eles têm um percurso, eles fecham, né, várias ruas assim, bloqueiam e deixam tipo um corredor para os touros. Eles soltam vários touros de 500 quilos, né, 700 quilos, e os turistas piram. Vão milhares de turistas para lá, eles ficam na frente dos touros, correndo, e os touros atrás. Aí de vez em quando um turista cai e o touro passa em cima, pisa. Aí tem SAMU, né? Você já viu isso? Já, hein, Luísa? Já viu? É fenomenal, assim. Já vi. É loucura. Fenomenal, assim. Como que as pessoas assumem esse risco, né? Eu não teria coragem. Aí quem é inteligente fica no balcão, fica nas varandas, né? Dos prédios, tomando cerveja e vendo lá. Depois vocês veem no YouTube. Então, esse é um tipo de experiência turística muito louca, né? Porque você pode morrer, né? Você pode cair, o touro vem, pisa no você, ou te chifra, né? Atravessa sua... Né? Muita gente recebe aqui, né? Nas costas, aqui é horrível. Nossa, assim, tem que ser muito louco para fazer isso, né? E vão turistas do mundo inteiro para lá. Eu acho que é San Fermino, na Espanha, eu acho. Uma coisa assim. Aí tem violência sexual, claro, né? Que é o exemplo clássico, é o carnaval, né? Aqui em Belo Horizonte. O carnaval de bairro, né, entre amigos, que fazia aquelas musiquinhas de carnaval, e de repente vira um carnaval de multidão, né, um fluxo turístico de 4 milhões de turistas. Né. Aí tem violência contra a criança e adolescente, tem violência contra a população LGBT, né. Então os temas são muito... Aqui, a Luísa colocou aqui no chat, aqui, ó. Aí, ó. Engraçado Turismo como essa turbina... matéria. Para muitos, Turismo turbina corrida de touros e gera morte na Espanha. Aqui é a matéria de 2015. Onde que... Vamos ver qual cidade que é, hein? engraçado que o começo, a experiência é viciante como uma droga. A emoção de correr de um É, touro enfurecido em alta velocidade pelas ruas apertadas. todo ano essa cidade recebe milhares de turistas. Claro que muitos turistas ficam em segurança, ficam vendo, né? Ficam nos hotéis, ficam vendo. Mas muitos vão para esse... Eles fazem tipo um corredor, né? Eles fecham as laterais das ruas, então eles fazem um corredor e esse corredor, esse trajeto termina numa arena onde tem tourada, sabe aquelas arenas sem tourada? E lá eles matam o touro. Quando o touro chega lá, ele é ferido. Né? Aí tem um toureiro que vai ferindo o touro e lá nesse lugar tem um açougue também. Então eles fazem churrasquinho de touro. Mas é muita coragem, né? É muito... Como chama a cidade, hein? É San Fermín. É San Fermín Eles chamam mesmo. de encierros. É. Esse tipo de prática. Em Pamplona, que tem em Pamplona também. Ó. Em Pamplona, onde em julho são realizados durante 8 dias consecutivos os encierros, mais famosos da Espanha. Mais da metade, cerca de 2.000 pessoas que se espalham pelas ruas
apertadas dos 850 metros do trajeto, né, dos touros são estrangeiros. A maioria delas da França, Estados Unidos e Austrália. O festival, que ainda inclui apresentações de feira de rua, atrai este ano, né, o ano aqui é 2015, um público de 1.400.000 pessoas. Essa foto aqui, não, vocês não estão, eu não estou compartilhando com vocês, não, foi mal. Mas tem uma foto aqui de um touro gigante, um touro vermelho gigante, colado nas pessoas, assim, parece que vai matar. Então tem que ser muito corajoso para fazer isso, né? Então isso atrai as pessoas, esse que é o ponto, né? Porque a sua chamada termina em 10 minutos. Né? Então eu queria perguntar para vocês, Raquel, eu queria ouvir a Raquel, eu queria ouvir os fortes, né? Os alunos que estão segurando a disciplina, né? A Luísa, a Nara e a Raquel. Eu abro mais uma, eu envio um link para vocês, ou seja, a gente para daqui a pouquinho, né? Faltam 10 minutos. E aí eu envio mais um link para vocês, aí a gente iria... não, aqui está falando que vai até 10h15. Então a gente tem mais uns minutinhos. Então eu mando mais um terceiro link, que iria de 10h30 a... Aí a gente pode terminar 11, né? Aqui, ó, sua chamada termina em 10 minutos. Hein, gente? Então eu estou perguntando, eu quero que vocês me respondam. Eu mando outro link para vocês, a gente vai de 10h30 até umas 11, ou a gente encerra daqui a pouco? O que vocês acham? Por mim tá tranquilo, considerando que a gente não vai ter aula semana que vem, tá tranquilo se a gente continuar. Raquel e Nara. Por mim também. Tá bom. Então vamos... deixa eu só passar aqui mais um slide para ver qual que é o próximo. Tá, esse slide aqui é interessante, né? Porque mostra as interconexões, né? Então, as interconexões de desvio e sociologia, né? Então, esse campo minado do desvio, do crime com o turismo, né? Essas interconexões, é importante a gente entender o ambiente, né? O contexto cultural, político, econômico, né? Religioso, que é considerado, que vai ou classificar aquele comportamento como normal, ou como desviante, ou como criminoso. Então isso varia entre as sociedades, né? Aí eu coloquei aqui essa interseção, né, entre os dois círculos, sexo, álcool, drogas, né, riscos sociais e saúde, né, por exemplo, sexo sem proteção durante o carnaval, né? Então muitas vezes tem né, um aumento de gravidez, né, não desejada no carnaval, aí você vai ter aborto, né, claro, nos países que legalizam o aborto, risco de saúde, né, legal, agressão, violência, né, exploração e etc. Né? Então você tem aqui as interações entre diversos grupos, né, não homogêneos, entre turistas e moradores, entre os trabalhadores, né, da cadeia do turismo, né, e os gestores governamentais. Então, os gestores, né, os turismólogos que vão trabalhar na Secult, na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, né, do Estado de Minas Gerais, ou na Belotur, né, que é a Secretaria Municipal de Turismo, então eles vão ter que se posicionar sobre isso, né, eles vão ter que definir critérios, normas, né, em relação ao assédio sexual, por exemplo, vão ter que fazer campanha para prevenir, né, o assédio sexual, no caso do carnaval aqui em Belo Horizonte, ou o consumo excessivo de álcool, por exemplo. Uma vez que o álcool é uma droga legal, ele causa muitos danos, né, as pessoas dirigem alcoolizadas, né, as pessoas ficam mais agressivas por causa do álcool. Então, o poder público, né, e tem muitos turismólogos, né, que trabalham na Secretaria de Turismo Municipal e Estadual, tem uma responsabilidade muito grande, né, de como fazer a gestão dessas interseções em turismo e desvio, né, ou turismo e crime, por exemplo. Né. A proteção do patrimônio, por exemplo, né, em Ouro Preto, por exemplo, como reduzir o impacto do fluxo turístico no patrimônio histórico de Ouro Preto. Né? Ou vamos pensar em ambientes mais delicados, né? Como Machu Picchu, por exemplo. Né? Eu nunca fui em Machu Picchu, mas eu li uma reportagem, eu já devo ter dito isso para vocês, falando que os responsáveis pelo patrimônio, né, no Peru diminuíram muito o fluxo turístico de Machu Picchu. Né? Diminuíram os meses de visitação, os dias da semana de visitação. Então o número de turistas, né, que pode entrar lá diminuiu muito. Por quê? Porque estava causando dano, né? Estava causando risco para aquele ambiente. Né? Então os turistas muitas vezes eles destroem o que eles visitam.
né? Não um turista, mas o fluxo turístico, né? Então isso é interessante. Então como que o poder público vai regular, né? Essas interseções, né? Essas interconexões entre desvio, turismo e crime, né? Em relação ao sexo, por exemplo, né? Então tem muitos hotéis aqui de Belo Horizonte, né? Eu lembro que na turma passada tinha umas alunas que trabalhavam em hotéis, né? Na Centro-Sul. Elas falaram que essas grandes cadeias de hotéis, os clientes, né? Os turistas que vêm a trabalho em Belo Horizonte procuram o mercado sexual, né? Então você tem como lidar com isso, né? Ou seja, o turista tem direito, porque é uma pessoa adulta, né? Tem direito, mas você tem que lidar com isso, porque às vezes também tem conflito, né? Tem um ambiente, às vezes o ambiente está associado com álcool, com droga, com violência, né? Então é um ambiente complexo. Então, gente, são 10h12, a aula encerra 10h15. Então a gente vai fazer uma pausa até, a gente retoma 10h30, tá bom? Então eu vou encerrar agora, vocês vão buscar os seus colegas e trazer mais 7 alunos, para a gente ter 10 alunos, por esse terceiro tempo da disciplina, tá? Então a missão da Luísa, da Raquel e da Nara é trazer cada um pelo menos 2 alunos, achar esses alunos, tirar eles da fila de vacinação e trazer eles para assistir aula. E 10h30 a gente retoma, tá bom? Então eu vou mandar o link no grupo do WhatsApp agora. Então até mais, gente. Até daqui a pouco. Até.